sou o Lucas. Você está assistindo O Efeito Casal. Galera, você não sabe nada sobre o seu corpo. É verdade, algumas coisas a gente sabe, outras não, né? Pô, tem muitas coisas a ser estudado dentro do nosso corpo. É verdade, é verdade. Pô, de qual canal, amor? Você sabia esse canal maravilhoso? Antes de iniciar, deixa o like, se inscreva, ative o sininho e bora pra reação. Bora. Você acha que conhece bem o seu corpo? Tipo, você vive dentro dele 24 horas por dia, né? Mas mesmo assim, isso não é suficiente para você saber o que está rolando aí dentro. Hoje a gente vai trazer várias curiosidades bizarras e mostrar pra você que você não conhece nada sobre o seu corpo. Vamos fazer uma aposta? Então já deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e bora pro vídeo. No final você Bora! comenta se perdeu ou não. Puxa a vinheta. Bizarras, mano. Nosso corpo, galera, é tipo uma galáxia. A Via Láctea tem algo entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Parece muito, né? Mas o seu cérebro sozinho tem até 100 trilhões de conexões entre neurônios. Isso é centenas de vezes mais do que todas as estrelas da nossa galáxia. Ou seja, a sua cabeça é mais estrelada do que o céu noturno. E o resto do corpo não fica para trás. A gente tem cerca de 30 trilhões de células humanas. Isso, cara. Convivendo com mais ou menos 40 trilhões de bactérias. A gente é uma bactéria humana, né? É meio a meio. Meu, É meio bactéria, meio humano. E todos os dias o nosso corpo fabrica 200 bilhões de células. Cheiros, a gente sente bilhões de cheiros. E tem mais, se a gente esticasse todos os nossos vasos sanguíneos, daria mais de 100 mil quilômetros de extensão. E isso é suficiente para dar 2 voltas ao redor da Terra. Mas como é que? Muita coisa. Uma única pessoa. Bizarrice Estendendo essa. mais a fundo, chegamos nos átomos. São cerca de 7 octilhões de átomos que formam você. 7 octilhões é o número 7, seguido de 27 zeros. Não sei nem o que é isso. Tudo isso, Nada galera, a é o ver universo inteiro, versão Dentro de portátil. Ou seja, você não é apenas um corpo de carne e osso, você é uma galáxia ambulante. E se na verdade a gente é célula, Célula de um outro... ser Exatamente. gigante? É, ué. Não sei, né? Caraca. Mas isso é viagem, isso é teoria. O que a gente vai falar aqui é de certezas. Então iremos explorar essa galáxia chamada corpo humano junto com vocês. Vamos começar pelos gigantes. Você sabe quais são as maiores partes do nosso corpo? Ou melhor, você sabe qual é o maior órgão do nosso corpo? Não é isso daí que você tá pensando, não. O maior órgão do Deus, nosso eu não corpo pensei não é o nisso. cérebro. Sabe o que é? É a pele. A pele é a nossa roupa biológica e ela reveste todo o nosso corpo. Somente ela pode pesar 5 quilos, né? De Depende. pessoa para pessoa. Entre os órgãos internos, o maior é o fígado, pesando até 1,5 kg em um adulto saudável. Já o maior osso, você sabe qual é? É o fêmur, Tô ligado. o osso que fica na coxa. Ele pode ter até 50 centímetros. E além dele ser o maior, ele também é o nosso osso mais forte. É praticamente um pilar que sustenta o corpo. Agora, você sabe qual é o tecido mais duro do corpo humano? É o esmalte dentário. Acabei de voltar do dentista, o cara passou uma broca, mano. É, tá vendo que eles usam broca, né? Na devida proporção, claro, ele é mais duro do que o osso. E o maior músculo? Vai comentando aqui embaixo se você souber, galera. O prêmio de maior músculo vai para o glúteo. Glúteo máximo, que é um dos músculos do nosso bumbum. E tem gente que vem com esse músculo avantajado ainda. Agora, saindo dos grandões, vamos para os nanicos, que É, também Privilegiados. É, mozinho. Glúteos avantajados. são de extrema importância. O menor osso, sabe onde fica, galera? Aqui, ó, orelha. no nosso ouvido, O estribo. que só tem de 2 a 3 milímetros. E ele é muito importante, pois ele transmite as vibrações do som até o ouvido interno. O som é fora, o bagulho treme, passa pra dentro, joga pro cérebro, faz a conexão. É uma máquina, Nossa, velho. o corpo E do ser junto humano é dele, uma dentro máquina. do ouvido também, temos o menor músculo, o estapédio. Ele é um músculo menor que um grão de arroz. E ele serve para proteger o ouvido de sons muito altos, controlando essas vibrações. E sabe qual é o menor órgão glandular? A glândula pineal, a tão famosa glândula, ela fica exatamente no meio do cérebro e tem de 5 a 8 milímetros, bem pequenininha. Pequena, mas é muito misteriosa. E apesar de terem muitas teorias a respeito dessa glândula, De que ela seria o nosso terceiro olho. a conexão do corpo com a alma, a conexão com algo lá fora. enfim. Poderes místicos. A função comprovada dessa glândula é a produção de melatonina e também a regulação dos ritmos biológicos. Já falando em células,
células. A menor célula do corpo é o espermatozoide. Que carrega só metade do seu DNA. E agora vem uma parada Caramba. muito interessante, porque a menor célula é o espermatozoide. E qual que é a maior célula? O óvulo. Caraca! Então, para nascer a vida, é o encontro da menor com a maior. Olha que loucura. Caraca. Coincidência? Eu acho que não. Agora, outra informação. Você sabia que o seu coração pode bater fora do seu corpo? O coração é tão independente Isso aí. que ele tem um sistema elétrico próprio. Mesmo fora do corpo, ele consegue continuar batendo por algum tempo. É tipo uma bateria interna. É claro, precisa de oxigênio e nutrientes. Não bate pra sempre. Mas isso é tão real que em transplantes, o coração pode ser mantido batendo em máquinas especiais, até ser colocado em um corpo novamente. Verdade. Ou seja, ele não depende do cérebro para dizer quando contrair. Ele tem o seu próprio ritmo. Imagina se outras partes do corpo fossem assim. É tipo minha mão mexendo sozinha. Agora umas mas curiosidades aí pra tem você famosos soltar na mesa com espasmos, os né? amigos. Você sabia que no seu corpo tem ferro suficiente pra fabricar um prego pequeno? Lembra aquela cena do filme do Magneto? Pois é, aquilo ali tem um fundo de verdade. E falando em coração, você sabia que o seu coração bate em média cerca de 3 bilhões durante toda a sua vida? Depende, né? Se você ficar ansioso, nervoso, alguma coisa do Pode tipo, aí aumentar. vai bater um pouco mais rápido. E falando em coração e cérebro, vamos falar em sentimentos. O cérebro é responsável por cada sensação do nosso corpo. Ele que comanda tudo. Mas você sabia que o cérebro em si não sente dor? Isso porque o tecido cerebral não tem receptores de dor, os chamados de nociceptores. É por isso que pode fazer a lobotomia? É, e é por isso que fazem coisas no cérebro. É, o cérebro só só cirurgia abre a cabeça, com- vive, pra né? até cabeça ver se ela é- não vai dar um... Cirurgia com a pessoa acordada no cérebro. Conversando. É. Às vezes fala pro cara tocar, já viu o cara tocando violão enquanto... Loucura, né? Um piripaque no Exatamente. Chaves. E é por isso que existem cirurgias cerebrais que são feitas com o paciente acordado. Enquanto o médico tá ali, ó, fuçando na cabeça do cara. E falando em cérebro, sabia que o seu intestino tem um cérebro próprio? O intestino tem Falei que eu centenas sou de cérebro, milhões tô de falando. neurônios. Isso mesmo, mais neurônio do que muito animal tem na cabeça. Ele consegue controlar movimento, digestão, absorção, secreções, sem precisar do cérebro mandar ordem o tempo inteiro. E ele faz isso de forma independente, conversando com o cérebro pelo nervo vago. E é por isso que quando você tem Gente, é ansiedade ou perfeito! estresse, você sente um negócio na barriga. Aquele frio na barriga antes de fazer algo não é psicológico, é o seu intestino participando do rolê. E além disso, nosso estômago se regenera todo dia, criando uma nova camada de proteção a cada 3, 4 dias. A mucosa gástrica se regenera constantemente para evitar a autodestruição feita pelo ácido. Caramba! Então ele está sempre se renovando. Ele queima e volta. E você sabia que é possível viver sem alguns órgãos? Você pode viver sem o baço, sem o estômago, Sem um rim? Sem estômago. e até mesmo você pode viver sem uma parte do cérebro. Estômago. Claro, depende, mas o corpo dá um jeito e se adapta. Agora vamos falar de algumas curiosidades um pouco nojentas. Então se você aí tá comendo, já deixa o seu like. Dependendo do calor e do exercício e da sua condição física, você pode suar litros em um único dia. Isso mesmo, galera, mais de 1 litro por dia. Eu, por exemplo, só de pensar em academia já começa a suar, entendeu? Nervosismo. Todos os dias você produz 1 litro de saliva. Imagina uma garrafinha Mano. cheia só de saliva. Você deixa um canudinho aqui babando? Isso aqui é meu saco de saliva. Caraca! Você quer um pouco? Que nojo, velho. E falando em saliva, vamos falar da língua, que também é incrível, galera. E totalmente única. Tanto é que cada língua é totalmente diferente uma da outra, pois cada pessoa tem papilas linguais diferentes, como se fosse uma impressão digital. E lembra que a gente falou no começo que a gente é metade células humanas e metade bactérias, né? Ah, Modo de bactéria falar. tá na E língua. isso, galera, não é ruim não. Muito pelo contrário. Essas bactérias têm um papel muito importante no nosso corpo. Tem bactérias que ajudam na digestão Outras que produzem vitaminas. e até mesmo algumas que afetam o nosso humor. Tanto é que existem até transplante de fezes para tratar doenças intestinais. É nojento, mas salva vidas. E falando em nojeira, você sabia que você perde aproximadamente 1 milhão de células todos os dias? 1 milhão de células de pele. E segundo alguns estudos, boa parte então da poeira que tem na sua casa, na verdade, é pele sua, que tá voando por aí. O travesseiro também, né? O travesseiro é pele e ácaro. Fica metade do peso, o dobro do peso só com pele e ácaro. E você sabia que nosso corpo pode criar pedras em vários lugares? Isso daí já é ruim, hein? É ruim. Pedras ou cálculos podem ser formadas na sua vesícula, na sua amígdala, Bebam água.
e também nos rins. Por isso, então, beba muita água. Já galera. bebeu água hoje? Acabei de Acho que beber. não, hein? E você sabia que a cera de ouvido é uma defesa natural contra fungos e bactérias? E também, em caso de som alto, a produção de cera aumenta, para proteger ainda mais o ouvido. Então você que fica aí muito tempo com foninho de ouvido, né, no computador ou qualquer coisa do tipo, Dá uma limpadinha. Sabia que nosso sistema imunológico guarda memórias? Os linfócitos de memória possuem respostas rápidas a infecções e também são as bases das vacinas. e assim então o seu sistema imunológico fica cada vez mais preparado com aquilo que ele já lutou contra aquilo que está vindo. E por isso que tem doenças que você pega uma vez na vida, como o catapora, por exemplo, e não pega de novo. E é assim que funcionam as vacinas. Elas simulam o primeiro contato com o invasor para que o corpo crie essa memória imunológica. E falando em Ou seja, memória, nosso cérebro... Coloca a bactéria ou vírus O dentro vírus. de você pra É. você combater. Exatamente. cria falsas memórias. E não estamos falando de déjà vu não, galera, é outra coisa. Cada vez que lembramos de algo, o cérebro reconstrói a memória. E nesse processo podem acabar entrando detalhes distorcidos, inventados ou até mesmo inexistentes. Porque assim, o cérebro ele não vai lá em um lugar e busca aquela informação, ele recria aquela informação em forma de memória. E isso é diferente. Eu já entendi porque que esse povo lá que a gente assiste lá vive falando, eu falei isso, fulano falou isso. Porque na cabeça dele, aquela pessoa falou aquilo. Mas no fundo não falou nada. De um déjà vu, que no caso é uma falha momentânea no processo cerebral, que dá aquela sensação que parece que você já viveu aquilo, está vivendo novamente. E agora uma coisa que praticamente ninguém sabe, eu duvido que você sabe, não vem bancar o espertão não, porque você sabia que o seu corpo brilha no escuro? As células humanas emitem uma luz fraquinha, chamada de fóton ultrafraco, que é o resultado de reações químicas no nosso corpo. Tipo explosão de coisa, As né? coisas acontecendo. A áurea, sabe? Eu sempre falo que eu vejo umas luzes assim na corpo das pessoas. Tá bom. Brisa, mano. Essa luz, galera, é real. O ser humano brilha de verdade. Mas ela é tão fraca, que o nosso olho não consegue enxergar. Só o do Daniel, né? Eu vejo, eu sinto. Mas cientistas já fotografaram isso com câmeras especiais. Pra você ter ideia, é tão fraco, que essa luz é 1000 vezes abaixo do que o nosso olho vê. Caramba. E falando do olho, o seu olho, na verdade, né, não sei o seu, mas o olho humano consegue distinguir até 10 milhões de cores diferentes. Cara, Ainda na sobre moral, os velho, olhos- Eu falei, pra mim o olho humano é uma coisa absurda, cara. É loucura a gente olhar, conseguir processar a imagem, cores, cara, formas. Inverter a posição, É. pra baixo. Sabia que existem pontos cegos que você nunca vê? Nunca vê e nunca vai ver. O nariz. São pontos na retina sem receptores onde passa o nervo óptico. Só que o nosso cérebro Ele preenche cria. essa imagem. Então a gente realmente não vê, mas a gente Mas não nem percebe. a gente nem sabe disso. Tem uma curiosidade também bem engraçada, Já é que percebeu você acorda de um... você só consegue ver o seu nariz se você ficar assim? É, O cérebro bem tira, tu sabe que tá aqui. que tá aqui na frente, mas o cérebro não... Ele tira pra gente não ficar É, verdade. incomodado, eu acho. um tamanho e vai dormir com outro. Você Quê? é maior Uma curiosidade também bem engraçada é que você acorda de um tamanho e vai dormir com outro. Você é maior quando acorda do que quando vai dormir. Oxe, como assim? Isso é um fato. Isso é real porque os discos da coluna se comprimem durante o dia, de modo que tem uma pequena diferença de altura entre a manhã e a noite. E essa diferença, galera, mesmo que então eu tenho 1,71m, eu não tenho 1,70m. De manhã eu tenho 1,70m, 1,71m, à noite eu tenho 1,70m. pouca, pode até dar 2 centímetros aí, ó. Então Aí, se ó. você tá precisando ficar um pouco mais alto, Isso, média de manhã. é isso. Orelhas e nariz parecem crescer sem parar. Mas o que acontece é que a cartilagem que vai mudando e a gravidade vai puxando cada vez mais pra baixo. Por isso que os velhinhos são orelhudos e tem aquele Narigão. E aí, qual dessas curiosidades você achou a mais legal? Comenta aqui embaixo Mas quantas tem você interessante. sabia e quantas você não sabia. Não, a mais bizarra que eu descobri hoje é a do cocô, mano. Transforma. Ah, Mano, se fosse tivesse. Mas porque se o seu Não, barriga eu tá sei, ruim, tá com... Aí bota vem outros... mais saudável. Mas você tem que colocar a bosta de volta? Isso fica para um próximo Estranho, vídeo, né? se vocês gostarem. Deve ser Deixa o seu porque like então, resistência, deixa o seu É, comentário. fabrica mais. bactéria. Nos no próximo vídeo aqui do Você Sabia. Isso tudo, pessoal, galera. Valeu. Aí eu não falei que você não sabia sobre o seu corpo? Tá me devendo um like, viu? Pra mim, não adianta. O corpo humano é perfeito. E pra mim, nada tira da cabeça que um ser muito superior tem que ter criado nós pra sermos projetados perfeitamente assim, cara. Com
todas as funções motores, Pô, cara, todos não os tem nervos, como, mano. tudo em perfeito Lugar, perfeito. lugar. Tá em sincronia perfeita. Cara, o olho do ser humano. O cérebro, mano, o cérebro já foi fatiado, já pegaram o cérebro pra cortar. Mano, é só massa. Mano, o nosso cérebro é massa! Como é que pode a gente conseguir processar a imagem, toque, sentir, gosto? Mano, tá doido, velho. O ser humano Realmente é uma coisa inexplicável, porque é perfeição pura, real. Verdade. E se você tem a sua saúde em dia, se você tá bem aí, agradeça a Deus que você tá bem. Verdade. E o que eu não sabia era das luzes. O nosso corpo brilhava no escuro, eu sabia não. Agora eu sou o Edward. Produz luz, esse das fezes também. Eu sou o Edward ao contrário. Mas, tipo assim, eu acho bastante interessante em relação a vídeos sobre isso. A gente pode trazer mais. Verdade. Se der bastante visualizações. Verdade. Gente, comenta aí qual é a parte do seu corpo que você mais gosta, beleza? O link do vídeo original tá na descrição. Se você gostou da nossa reação, Deixe seu like, se inscreva no canal e você assistiu O Efeito Casal.